Em 1972, o etologista, que é quem cuida do estudo dos comportamentos dos animais, John B. Calhoun, construiu um paraíso. Numa área de mais ou menos 3 metros quadrados, com paredes de 1,5 metro, dotada de uma grande área comum e diversos ninhos acessíveis por rampas nas paredes, estava estabelecido o experimento Universo 25, uma utopia para ratos onde jamais faltaria comida ou água sem nenhum predador à vista. Não tinha como dar errado, não é? Até porque John não era iniciante nisso. O local do experimento teve tal nome por ser o 25º produzido por ele. John tinha certeza que estava criando o pináculo do conforto e do bem-estar dos ratos de laboratório. Os primeiros habitantes locais foram 8 ratos. Na verdade, eram camundongos de laboratório, mas eu vou chamar de rato para simplificar. 4 machos e 4 fêmeas, soltos todos num ambiente espaçoso, sem nenhuma competição por comida ou água. Esses 8 ratos prosperaram. E como prosperaram? Sem nada para atrapalhar, os ratos começaram a gerar descendentes, muitos descendentes. A população do Universo 25 dobrou a cada 55 dias, chegando à impressionante marca de 620 ratos em 315 dias. A sociedade roedora tinha tudo o que precisava, menos um líder benevolente. O objetivo de John era descobrir em quanto tempo os ratos chegariam num ponto insustentável de superpopulação. Não faltaria comida ou água, mas a ideia é que, eventualmente, faltaria espaço. O experimento estava fadado ao fracasso, pelo menos para a sociedade dos ratos, mas essa parte do excesso de seres dividindo o mesmo local causar problemas, todo mundo já conseguia presumir. Mas o experimento em questão mostrou várias surpresas. Pela característica progressiva na qual a imensa maioria dos seres vivos se reproduzem, era de se imaginar que a cada ciclo reprodutivo a população aumentasse mais e mais. 2 ratos geram 4 filhotes, que geram 16, e assim por diante. A área do experimento fora planejada por um homem que conhecia muito sobre as necessidades dos ratos e, segundo ele, o ponto do colapso de espaço estaria numa população de aproximadamente 4.000 espécimes. Ciência é baseada em hipóteses e testes. No papel, fazia todo sentido que o desastre aconteceria mais ou menos nessa marca, mas, na vida real, a teoria foi outra. A população de ratos dobrava rapidamente até chegar na marca de 600. Mas depois disso, mesmo com espaço e recursos mais do que suficientes para manter o ritmo, a taxa reprodutiva começou a cair. Depois dos 600 ratos, a população demorava em média 145 dias para dobrar, uma queda vertiginosa do ritmo anterior de 55 dias. Havia problemas no paraíso. No dia de número 600 do experimento, a população alcançou 2.200 ratos e nunca mais ficou maior do que isso. A sociedade, supostamente utópica desses animais, conseguiu preencher pouco mais da metade do espaço disponível. E logo depois dessa marca, entrou num colapso sem volta, com o fim da reprodução e a morte de todos os ratos, por diversos motivos, mas ultimamente por velhice mesmo. Entraram 4 ratos e 2 anos depois não saiu nenhum. O ambiente estava controlado, havia espaço,
recursos e segurança do mundo exterior. Mesmo assim, aconteceu o que aconteceu. As respostas para a questão do porquê do colapso de uma sociedade tecnicamente perfeita como essa estão no comportamento dos ratos e de como, no final das contas, eles se mataram. A população de ratos dobrava rapidamente no começo, o que significa que todos os comportamentos condizentes com a reprodução estavam muito presentes. Os ratos faziam muito sexo, brigavam muito pelas fêmeas e territórios, protegiam intensamente seus filhotes, vivendo suas vidas de ratos mais ou menos como foram programados para fazer. Ainda mais numa espécie tão focada em se multiplicar rapidamente, era previsível que com comida e água abundantes e nenhum predador natural por perto, a população crescesse tanto assim. Mas lá pelo rato número 600, o cientista responsável começou a notar alguns comportamentos novos entre os animais. Dentre eles, a passividade dos machos e a falta de cuidado das fêmeas com suas crias. Todo mamífero precisa passar por um processo de desmama na natureza, que é a passagem da dieta de leite materno para a do animal adulto. As fêmeas começaram a expulsar os filhotes dos ninhos antes do final desse processo, e cada vez um pouco mais cedo, geração a geração. Presume-se que, por comida não ser dificuldade alguma naquela sociedade, os instintos de nutrição das fêmeas foram enfraquecendo e jogando no mundo filhotes que conviviam cada vez menos com seus pais. E filhotes que caem mais cedo na sociedade que deveriam, começam a lidar com a violência dos outros mais cedo também. Provavelmente antes de terem capacidade de lidar com isso. O número de filhotes e jovens, em geral, que eram atacados por adultos, cresceu exponencialmente. A maioria dos ratos, naquele momento, tinha várias cicatrizes no corpo por causa de uma adolescência para lá de traumatizante. Esses jovens começavam a demonstrar um comportamento cada vez mais passivo. A interação social já não parecia mais tão desejada por eles. O experimento identificou um aumento significativo em comportamentos homossexuais, uma maior agressividade das fêmeas, inclusive para com os próprios filhotes, a falta de capacidade ou interesse em proteger os jovens, com muitos casos de fêmeas salvando só metade de suas ninhadas quando ameaçadas por outros, ou mesmo abandonando todos os filhotes sem nenhuma razão aparente. Os machos, cada vez menos agressivos, já não tinham muita capacidade de manter seus territórios e fêmeas pelo excesso de ratos próximos. Os machos dominantes tornavam-se excessivamente agressivos, ferindo até mesmo as suas fêmeas, e os machos, que não conseguiam dominar um território, tornavam-se cada vez mais passivos. E no ponto máximo da população, já tínhamos um colapso reprodutivo acontecendo. Muitos dos ratos não tinham mais nem vontade de fazer sexo, preferindo ficar quietos em seus cantos, comendo e cuidando da própria aparência. Alguns machos e algumas fêmeas ainda se reproduziam, mas não mais o suficiente para manter a população e com altíssimos níveis de ataques e até mesmo canibalismo, impossibilitando o crescimento da maioria dos filhotes. Não havia mais como manter o crescimento populacional, mesmo teoricamente havendo espaço para quase o dobro dos ratos que lá estavam. John começou a notar gerações de belos. Era o apelido que ele dava para aqueles ratos que não faziam nada o dia todo, além de comer e cuidar dos próprios pelos.
Ao contrário dos outros ratos, cheios de cicatrizes e marcas de brigas, esses pareciam imaculados. Não socializavam, apenas dividiam o espaço com os outros. Machos e fêmeas, aparentemente sem papel social, sem impulso sexual uns com os outros, sem agressividade ou interesses maiores, apenas sobrevivendo a esmo pelo universo 25. Eventualmente, não havia mais motivo para continuar o experimento. A sociedade havia entrado em colapso com o fim da reprodução e, ultimamente, com o fim das motivações dos indivíduos ali de fazer qualquer coisa. O experimento foi criado para testar a hipótese de que, a partir de um determinado número de ratos, num espaço limitado, a população pararia de crescer. Mas não esperava encontrar um ponto muito antes desse limite, onde o colapso aconteceria por motivos comportamentais. Até hoje, o experimento é fascinante. E dele surgiram várias teorias, inclusive sobre o comportamento humano. Evidentemente que não dá para comparar totalmente ratos e humanos, principalmente na parte comportamental. Mas se você viu esse vídeo até aqui e está sentindo uma coceirinha naquela parte do cérebro que anda meio incomodada com a vida moderna, saiba que não está sozinho. Quando o experimento foi divulgado, quando ficou famoso, o mundo não era muito parecido com o que é agora. Cada vez mais, o universo 25 torna-se uma sugestão assustadora sobre o caminho para o qual estamos seguindo. Machos passivos, fêmeas agressivas, poucos cuidados com jovens, redução do impulso sexual e um aumento considerável do egoísmo belo. É mesmo para nos fazer pensar. Somos homens ou ratos?